Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Alberto, da comunidade Batista Betel, aqui na cidade de São Lourenço do Oeste, e hoje venho falar com você sobre a bênção da flexibilidade. Como é que você pode realmente viver dias diferenciados em 2024 a partir da atitude de flexibilidade ou adaptabilidade. Já já eu volto para falar sobre isso com você. E aí, você já deixou o seu joinha, já curtiu este vídeo, já compartilhou? Se ainda não fez, olha aí, faça isso agora enquanto iniciamos essa reflexão, que será importante para você e também vai beneficiar você, a sua família e as pessoas que você ama. Falar sobre flexibilidade é ser bíblico. E eu digo a você que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 22, vamos encontrar Paulo a dizer que para cumprir a sua missão como pregador do Evangelho, ele precisou usar essa flexibilidade, adaptabilidade, para falar a diversos povos, diversas culturas, e disse: fiz-me fraco para com os fracos, para, por meio de todas as maneiras possíveis, chegar a salvar alguns. Essa condição de ser flexível, de entender contextos, de se adaptar àquilo que está diante de nós, sem fragilizar nossos valores, princípios ou sem contaminar aquilo que realmente cremos, é alta sabedoria, é inteligência e vai nos levar ainda mais ao êxito em todas as áreas da vida. Essa condição de desenvolver uma cultura geral, além daquela cultura central, aquele conhecimento central, aquele talento central que nós temos, aquilo que chamaríamos a vida da nossa vida ou a base dos nossos talentos, ou o primeiro dos nossos talentos, aquilo que a gente é bom para valer, logicamente vai enfrentar em algum momento oposições, adversidades, vai enfrentar circunstâncias mutáveis e vai exigir de nós outros conhecimentos para, quem sabe, em algum momento deles nos servirmos para continuarmos desenvolvendo os nossos processos de vida. Nem sempre o fato de termos talentos fixos, estabelecidos como os melhores que temos, serão aqueles que vão nos agregar valor o tempo todo. Pode ser que em algum momento uma porta se feche, uma empresa na qual sempre investimos ou nela estivemos tenha dificuldades e tenhamos que nos realocar no mercado de trabalho e por algum tempo entender outros processos com talentos outros. Por isso essa margem de flexibilidade pode ser muito importante para mim e para ti. Na realidade, precisamos entender, e eu escrevi isso no meu livro, como terceiro fator no comportamento de alguém que deseja alcançar o êxito. O meu livro, chamado Quanto Custa Vencer, eu coloquei exatamente essa reflexão e percebi que realmente a atribuição de talentos outros que possam estar na órbita do nosso talento primeiro, podem nos ajudar a fazer muitas coisas. O que a gente não pode é confundir a entrega dos nossos talentos que são periféricos como se eles fossem os primeiros. Por um tempo, sim, eles podem ser base para aquilo que vamos construir, mas jamais deixaremos sacrificar a base daquilo que somos excelentes por aquilo que pode ser apenas bom. Isso também é sabedoria. Eu diria a você hoje que uma forma de traduzir isso pode estar na experiência da construção civil lá no Oriente, e especialmente na China e no Japão. Quanto à flexibilidade, algo ali me chamou muito a atenção. Nós, aqui na construção civil, aqui no Brasil, a gente usa andaimes fixos, sejam de madeira, sejam andaimes de ferro, mas lá no Japão e na China, na Coreia, no Oriente como um todo, a exigência é outra, é de flexibilidade dos andaimes. Por isso eles são feitos de bambus. E eu assisti um filme que me chamou muita atenção, era um filme de artes marciais, e ali o protagonista daquele filme, não sei se era o Jack Chan, mas ele navegava, ele pulava de um andaime para outro, naqueles bambus flexíveis que não se quebravam, que se dobravam ao extremo, mas não se quebravam. E ele tinha condição de fazer esse tipo de abordagem com muita segurança,
com toda a sua habilidade, por causa da flexibilidade daqueles bambus. A mesma coisa acontece quando tremores de terra estão lá e os trabalhadores estão em cima daqueles andaimes de bambus. Eles têm muito mais chance de sobrevivência do que os andaimes fixos, que certamente iriam colapsar, quebrar, e haveria um grande desastre vitimando grande parte dos trabalhadores de uma construção. A flexibilidade pode ser uma questão de vida, como eu acabei de lhe demonstrar. Na vida também pode ser assim. Essa flexibilidade adaptável a contextos mutantes, e eles acontecerão, porque a Bíblia fala, inclusive, que tudo muda. Então, se eu for pegar, por exemplo, aquelas pessoas que lidavam com computadores, quando eu me iniciei em computadores no uso, como uso pessoal, eu iniciei no 286, 386, 486, 586 e depois a geração Pentium. Imagine as pessoas que tinham que lidar com o conserto desses hardwares, que eram realmente mutáveis quase a cada 2, 3 meses, 6 meses. Imagine aqueles que tiveram que lidar com softwares que foram sendo também introduzidos, né? E esses softwares também trazendo diversas propostas, uma gama de propostas diferenciadas. Só o pessoal que lida com Windows, por exemplo, no sentido de instalação de programas, teve que desenvolver conhecimento de múltiplos destes softwares e que algumas vezes eram instalados individualmente. O pessoal da área da informática, da TI, na área de programação que eu diga, e também aqueles que lidam com conserto ou manutenção de computadores. Eu só estou citando um exemplo de mutabilidade das circunstâncias. Você, enquanto eu falo isso, está pensando em outros, quem sabe naqueles da sua própria experiência. Eu digo a você hoje que as pessoas com perfil de flexibilidade e adaptabilidade são perfeitamente adequadas aos mais variados contextos de uma empresa. Eles também são capazes de conviver com os momentos de bonança e os momentos de extrema dificuldade. E essas pessoas que vão se adaptando são aquelas que se tornam mais resilientes na vida pessoal, financeira, familiar, espiritual. São pessoas que enfrentam as mudanças com muita positividade. Na realidade, nós temos exemplos de pessoas que são brilhantes, como os funcionários da Varig. Quando a Varig veio a se comprometer, aquela empresa aérea lá dos anos 60, 70, 80, veio a ter uma dificuldade grande e veio a falência. Certamente os funcionários daquela mesma empresa resolveram fazer algo muito especial. Eles resolveram tentar manter a empresa viva. Então se adaptaram. Eles falaram: olha, nós sabemos que a empresa está em risco, mas nós queremos tentar, com os nossos talentos, fazer com que essa empresa continue funcionando. Isso deu certo por algum tempo e depois realmente não seguiu em frente. Mas eles não deixaram a possibilidade de flexibilizar as suas posições e responsabilidades e tentar fazer com que aquele negócio se tornasse para eles um negócio especial. Por que não? Na verdade, nós também encontramos pessoas que se refizeram após programas de demissões voluntárias, que passaram a existir por empresas estatais e outras empresas que chegaram a propor que as pessoas fizessem a sua demissão voluntária, e muitas delas toparam o projeto, iniciaram um negócio, se tornaram empresários, empreendedores e seguiram em frente, se adaptando a novas realidades, se tornando flexíveis para um novo tempo, ao contrário de ficarem chorando leite derramado pelas circunstâncias que sobre eles se abateram. Algumas montadoras em fase de baixa produção, ao contrário de demitir funcionários, propuseram férias coletivas para que, assim que melhorasse o fluxo, aqueles funcionários fossem recontratados. Os gestores também têm desafios de flexibilidade. As pessoas flexíveis são bem-vindas e igualmente valorizadas no mercado de trabalho. São pessoas que sabem lidar com as demandas
que se lhe apresentam sem se tornar, como eu disse, intransigentes, endurecidas, são capazes de entender que as circunstâncias de momento podem mudar a curto, médio ou longo prazo e preferem apostar nessas mudanças enquanto desenvolvem o melhor dos seus talentos de uma maneira paralela. São pessoas flexíveis como o profeta Isaías. Passam reis, mas Isaías está lá. Passaram 4 reis, mas Isaías continuou profeta durante esses 4 reinados, e pelo menos alguns deles, ou a maioria deles, foram de povos estranhos ao seu contexto. Isto o tornou resiliente na sua missão e prevalecente em contextos completamente diferenciados. Daniel viveu uma história assim, desta natureza, na Babilônia e teve êxito, mesmo mantendo seus valores e princípios, mas enfrentando as circunstâncias que vinham com a inteligência e sabedoria que Deus lhe dava. Logicamente, a chave de Isaías e Daniel estava em seu relacionamento com Deus e na direção de Deus em valores bem estabelecidos e inegociáveis que eles possuíam. Isso eu não tenho dúvidas, e é isso que eu digo a você e alerto a você. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se esforça e realiza proezas. Dentre essas proezas, sobreviver a histórias difíceis com flexibilidade e adaptabilidade. Os músculos que temos, eles são exigidos. Imagine o de atletas. Imagine o de atletas corredores de 100 metros. Esses mais ainda têm que se aquecer, se alongar, distender os músculos, se preparar propriamente para a exigência de uma corrida de 100 metros. Quem não faz isso, por não ter a flexibilidade muscular, certamente vai ter aí uma complicação que será a da ruptura da musculatura e aí dores, processo inflamatório, além de perder muito tempo para refazer-se em relação aos próximos desafios. Não podemos deixar a flexibilidade de lado. Hoje, a sabedoria exige de mim e de ti que nos tornemos pessoas adaptáveis, pessoas flexíveis, mas não pessoas que, em função da flexibilidade e adaptabilidade, se vendem no seu caráter ou naquilo que acreditam. Seja firme naquilo que você acredita e estabeleça as possibilidades outras de talentos outros que são menores do que o seu talento central. Lembre-se, ouvi uma frase que me marcou: o bom é inimigo do ótimo. Então, o ótimo é o seu talento central. O bom são os seus talentos paralelos. Estes podem ser muito úteis em momentos que exigem flexibilidade para que possamos enfrentar as circunstâncias que certamente serão desafiadoras e todos passam por isso. Ninguém fica isento a essa situação. Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra seja relevante para você. E se foi, leve para outras pessoas, porque você pode encontrar outros que, quem sabe, precisem alertar-se e atentar para isto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre a sua vida a paz e que você viva o melhor que Deus tem para você. Eu sou o pastor Fernando Alberto Araújo, da Comunidade Batista Betel, em São Lourenço do Oeste. Nossos cultos acontecem aqui aos domingos, na Rua Rio de Janeiro, número 789, às 19 horas, e você é nosso convidado.